Olá, olá, seja muito bem-vinda à nossa tão aguardada aula do caminho de volta para o amor próprio pós-relacionamento com o narcisista. Eu estou muito grata pela sua presença, estou muito feliz por a gente tirar esse tempo para vir aqui compartilhar conhecimento, compartilhar histórias, para que a gente possa expandir a nossa consciência. Estou muito, muito, muito feliz por você estar aqui. Eu sou Catiúcia Batista, se você ainda não me conhece, sou a criadora do Caminho de Volta para o Amor Próprio, idealizadora desse projeto e também especialista em comportamento humano. Então, com certeza, a gente vai trocar uma ideia numa vibe bem delícia aqui, para que a gente possa conversar, principalmente se você está chegando aqui nessa aula, é porque você viveu ou ainda está vivendo um relacionamento abusivo patológico, que às vezes para não falar essa palavra inteira eu vou dizer RAP, relacionamento abusivo patológico. E esse tipo de relacionamento ele pode ser qualquer relacionamento interpessoal, né? Então a gente sabe que todos nós temos uma personalidade, a forma como a gente se vê, como a gente se demonstra ao mundo, e os transtornos de personalidade, para a gente começar nesse assunto a entender, eu quero aqui colocar que é algo que não é, uma vez isoladamente uma pessoa me tratou de tal forma, então ela é um narcisista. O que é considerado um transtorno de personalidade é algo que é pervasivo e permanente, ou seja, a pessoa, ela é sempre, em todas as suas relações dessa forma. Só que a gente sabe que as pessoas patológicas, pessoas com transtorno tanto narcisista, que é do espectro do narcisista, a gente costuma dizer, o borderline, ou então o antissocial, o histriônico, também alguns graus de psicopatia, que essas personalidades predadoras, elas às vezes usam uma máscara social, uma máscara para se aproximar de algumas pessoas, às vezes já para extrair algum benefício. Então, o que muitas vezes acontece? Acontece que a gente demora para perceber isso, principalmente quando a gente quer bem aquela outra pessoa, quando a gente vai criando intimidade, vai se envolvendo. E aí, com o longo do tempo, às vezes a gente conhece e aí a máscara da pessoa cai. O que toda essa questão aqui que é importante a gente falar? Que o caminho de volta ao amor próprio é a jornada que a gente faz para buscar e resgatar uma das primeiras coisas que esse tipo de relacionamento com personalidades patológicas faz com a gente, que é destruir a nossa autoestima. É algo tão forte, é algo tão pesado na nossa psique que realmente nos abala e que às vezes a gente vai tentando para consertar aquela relação, a gente está sempre pisando em ovos, cuidando do outro, a gente acaba esquecendo da gente ou passando por cima de coisas que a gente acha às vezes certo ou errado, muitas vezes para caber naquela situação. Então, um dos objetivos de hoje é que você olhe para você com muito carinho e que a gente consiga hoje fazer esse caminho de reconexão consigo, esse encontro, tirar tempo para se autonutrir, para se priorizar, para se cuidar. Isso tudo é muito, muito importante para quem viveu um relacionamento abusivo patológico. Então, assim, o objetivo é a gente se reconectar, cada um se reconectar com o seu centro. Então, isso é muito importante, mas a gente fala assim e não é fácil. Principalmente que se você viveu esse tipo de relacionamento, você sabe o quão desafiador ele foi, quantas coisas ele levou de você, né? Tem muitas pessoas, inclusive pacientes que eu atendo hoje, que comentam que, nossa, eu me perdi de mim. Eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais o que eu gosto de fazer, eu perdi aquela alegria de viver, eu perdi, parece, a minha essência, parece que a pessoa patológica me roubou de mim mesma. Então, a maioria das pessoas que passaram por esse processo tão desafiador e difícil que é conviver com uma pessoa patológica, comentam que isso acontece. Então, o objetivo hoje aqui nessa aula é você perceber que tudo bem, pode ter ficado como se tivesse passado um furacão pela tua vida, mas que existe sim saída, que existe vida e existe qualidade de vida após um relacionamento abusivo patológico. E aí eu vou dizer para vocês
como que eu sei isso? Vocês vão perguntar. Porque eu vivi isso. Eu vivi um relacionamento abusivo por alguns anos. E aquela coisa, né, no meu caso, que não é regra, mas existem muitos relacionamentos abusivos que ele começa naquele período do love bomb, onde é tudo lindo e maravilhoso, onde a pessoa te trata super bem, né, que é o bombardeio literalmente de amor, de atenção, de afeto, até que a vítima caia, digamos assim, na rede da pessoa abusiva e manipuladora. Aí depois começam os ciclos de desvalorização e começa a montanha russa emocional, que é o que eu defino. E uma das coisas que eu mais me perguntava, como é possível você amar e odiar ao mesmo tempo uma pessoa? Você querer se afastar para ter paz, mas ao mesmo tempo você se sentir conectada daquela pessoa e a vida parece que trava, parece que não segue. É uma sensação de confusão mental, de um conflito interno muito, muito grande. Somente quem viveu essa situação para saber. Então, essa confusão grande traz um dilema. E esse tipo de dilema, pelo tempo que a gente, né, cada pessoa viveu um tempo e com uma pessoa com um espectro, com graus diferentes, mas quanto mais tempo nessa situação, mais você vai se estressando, você vai se desgastando. O que que acontece, né? É como se a pessoa sugasse a tua energia. E tu pode, inclusive, adoecer, né? Tudo, eu acredito e muito que tudo que a gente não resolve no nosso mental, no nosso emocional, ele vai nos afetar no físico também. Então foi o que aconteceu. As minhas amigas e as pessoas que gostavam de mim quando eu terminei o relacionamento abusivo patológico, que graças não foi um período tão longo assim, mas foi. Então, o que que aconteceu? Que todo mundo dizia: nossa, Catiúcia, agradece porque foi um livramento. E realmente, hoje olhando, é um livramento. Mas eu pensava: nossa, como se foi um livramento, como a minha vida continua travada. E aí, mesmo após terminar o relacionamento abusivo, patológico, eu ainda me questionava por que que eu pensava toda hora na pessoa, por que que às vezes eu ia num lugar, lembrava de alguma coisa e continuava com a sensação de conexão com essa pessoa e me sentia desconectada de mim, do que eu gostava, eu já nem sabia o que eu gostava mais. Então, o que que acontecia? Eu comecei a ter problemas de concentração, tinha de noite pesadelo, insônia. Aí, como eu não dormia bem à noite, durante o dia eu estava cansada, sonolenta. Passei por períodos onde eu tinha zero fome e em outros dias eu me alimentava totalmente errado. Então, foi travando coisas no emocional que foram afetando todas as áreas da minha vida. E a gente sabe que quando a gente não tá bem, não tá legal, as coisas não fluem. Então, apesar de quando tinha aqueles momentos de lucidez, apesar de eu saber que sim, que foi um grande livramento e agradecer por não estar mais naquela relação, eu queria seguir minha vida. Eu queria voltar a ser feliz, eu queria voltar a sorrir, a encontrar prazer de ir na cozinha cozinhar uma panela de arroz para comer, ter prazer em pequenas coisas do dia a dia. Mas infelizmente isso não teve mais. E até que realmente eu cheguei num período de tanta desconexão comigo, e a gente infelizmente se desconecta de Deus, da espiritualidade, independente do que você acredita, que eu queria entender, eu dizia: meu Deus, como é que eu posso me sentir conectada com alguém que eu sei que me faz mal? Então era aquela luta da emoção com a razão, sabe? E tudo aquilo foi me desgastando e eu comecei a entrar assim em depressão. Então o que que aconteceu após isso? Teve uma noite, nunca me esqueço, gente, foi um sábado à noite. E nesse sábado à noite eu tava assim, ó, tão cansada daquela situação, tão cansada de tentar reagir, de não conseguir sair desse ciclo repetitivo, onde tinha dias que eu estava melhor e tinha dias que eu decaía de novo, que eu nunca me esqueço que eu chorei bastante. E nesse momento eu fiz uma oração, eu orei a Deus, eu disse: Senhor Deus, por favor, o que está acontecendo comigo? O que tem de errado comigo? Porque eu não consigo me desconectar, porque eu quero seguir, eu nem gosto mais da pessoa, mas eu me sinto atrelada a ela. Por favor, me dá uma resposta.
E aí eu dormi, chorei um pouco e dormi, peguei no sono, acordei de madrugada, levantei, fui no banheiro, voltei pro quarto, tinha perdido o sono. Aí comecei ali, ó, peguei o celular e comecei a mexer no celular. Até que abriu um vídeo. Sinais de que você esteve em um relacionamento abusivo com um narcisista. E eu assisti aquele vídeo, um vídeo de 20 e poucos minutinhos. Sabe o que é cair uma ficha atrás da outra? Eu pensei, nossa, foi o que eu vivi. Eu vivi um relacionamento abusivo patológico, tudo batia. Beleza, eu pensei agora minha vida vai adiante. Aí o que eu comecei? Eu comecei a ver vídeos na internet e eu comecei a estudar sobre narcisista, sobre o que narcisista faz, como é que ele age, tipos de narcisista, bandeiras, sinais. Gente, eu virei assim, ó, PhD em narcisista. Eu sei detectar um narcisista a quilômetros de distância. Só que o que aconteceu? Aconteceu que apesar de eu saber de tudo aquilo ali, eu ainda me sentia conectada ao narcisista, apesar de todo aquele conhecimento que eu tinha. Eu pensei, não, mas isso não tá certo. E sabem por quê? Um tempo depois, estudando e para tentar me tirar dessa situação que estava me desgastando, eu fui entender que é um relacionamento que deixa sequelas. É um relacionamento que deixa trauma. E você precisa da ajuda para que isso não piore ainda. Porque pode piorar, gente. Eu, por exemplo, fui procurar ajuda tradicional em fazer terapia de fala, que eu não estou criticando aqui. Tem muitos casos que é maravilhoso, mas para quem viveu um trauma, você ter a conversa, pelo menos no início, você ficar contando e recontando o que aconteceu, você se retraumatiza. O nosso cérebro, ele cria ali um caminho neural, que cada vez que você conta, é como se aquele caminho ele ficasse mais forte ainda ao traçado. Então, eu ainda no início fui buscar ajuda e não sabia, fui numa terapia tradicional e acabou piorando os meus sintomas de trauma. Então eu sabia tudo sobre um narcisista, identificar um narcisista, mas ainda me sentia conectada. Até que eu entendi sim que o tratamento para quem tem as sequelas de um relacionamento com um narcisista fica sequelas de trauma. E o trauma ele precisa ser tratado de forma correta para ele não piorar. Muito bem. Então, hoje, essa aula eu montei no seguinte, contei rapidamente um pouco a minha história. O que acontece? Para o narcisista, se você quiser ver vídeos sobre o que é narcisismo, se você esteve, tem inúmeros vídeos aí na internet. Inclusive no meu canal existem vários vídeos sobre narcisista, sobre outros transtornos de personalidade, o que é. Só que a cura, o caminho da cura não está em ficar falando sobre o narcisista. Sabe por quê? Porque para o narcisista, infelizmente, narcisismo não tem cura. Mas para você que foi vítima de um relacionamento abusivo e tóxico com uma personalidade predadora patológica, existe cura sim. Então, o foco aqui nessa aula que você está hoje não é a gente falar sobre um narcisista, não. É focar em você se reconectar com você, você trabalhar esses sintomas de trauma para que você foque em você, em recuperar a sua autoestima, em você se reconectar com você e superar todos os sintomas de trauma do relacionamento que você viveu. Essa é a diferença dessa aula. E eu quero hoje, o propósito dessa aula é que você saia daqui se conhecendo mais. Conhecendo o que você viveu, você sabe o que você viveu. Se você viveu um relacionamento abusivo patológico, mas para você conhecer quais os sintomas que ficaram impregnados em você e como você sai disso, como você rompe o ciclo, porque a sensação é que tu tá ali num looping eterno que não acaba mais. E é isso que faz. E quando a gente entende que o relacionamento abusivo, patológico, ele tem um diferencial, esse tipo de trauma, dos outros traumas. Por exemplo,
Um trauma, ele pode ser de um trauma de guerra, ele pode ser um trauma de um acidente. Eu mesma, eu já sofri um acidente de carro que eu fiquei traumatizada. Só que quando eu dormia, eu tinha pesadelos, ou no início eu suava frio, acelerava o coração, secava a boca quando eu entrava dentro de um carro, na minha mente vinha a memória do acidente, mas eu tinha certeza de que aquilo era uma memória negativa de um acidente. Eu tinha certeza do que era. Sabe qual é o problema para você que viveu um relacionamento abusivo patológico? O problema é o seguinte: tinha momentos, principalmente lá no começo, que você estava no pico do melhor, lá com Love Bomb, a pessoa te colocou lá num pedestal e estava tudo ótimo. Dali a pouco, o que aconteceu com a desvalorização? A montanha russa emocional. Você desceu e foi lá para baixo. É o que a gente diz, que a mesma pessoa parece ter duas personalidades. Uma hora ela é um médico, na outra ela é um monstro. Uma hora ela vem, ela vai te morder, na outra ela vai assoprar. É uma pessoa que oscila. E isso é o diferencial e é o sintoma número 1 de quem viveu trauma no relacionamento abusivo patológico, que é a dissonância cognitiva, que faz parte dessa dinâmica dramática e errática, que é essa inconstância, essa instabilidade grande. Você nunca sabe como a pessoa patológica vai reagir, mesmo diante de situações pequenininhas do dia a dia. E essa montanha russa emocional, uma hora tá tudo maravilhoso, outra hora tá tudo horrível, uma hora foi a melhor pessoa, outra hora foi a pior pessoa. Essa dissonância, essa mudança, esse ping-pong mental faz com que você fique presa numa cela mental, porque o teu cérebro, ele tenta entender o porquê daquilo, o que está acontecendo. E aí você fica ali, que nem um ratinho numa ratoeira, naquela rodinha que gira, gira, gira e não sai nunca do lugar. Então, a dissonância cognitiva explica isso. E quando a gente entende que esse tipo de relacionamento abusivo traz trauma, porque se configura a gente em abuso emocional. Grande parte dos relacionamentos abusivos, tem os que têm, inclusive feminicídios e tantas outras agressões que existem hoje com a mulher, mas tem pessoas que passaram relacionamento com abuso emocional, não evoluiu para o físico, mas é uma forma de abuso. 90% das pessoas que viveram um relacionamento abusivo têm trauma. Em diferentes níveis, é claro, mas elas têm trauma. Então, isso tudo é bem importante você saber por quê. Não é a mesma coisa que terminar um relacionamento comum. Determinar com um relacionamento com uma pessoa patológica. Essa dinâmica com esses altos e baixos, ela realmente traumatiza. Então, isso tudo assim tem que ser visto com muito carinho. Porque o que acontece? Como isso é uma fonte de trauma, ele vai trazer sintomas. E o trauma não é algo somente lá na mente da pessoa. Ele afeta no corpo, no físico. A gente sente o trauma no corpo. Então é muito importante ter esse carinho e ter essa consciência. Eu sempre digo, quem for lá no meu canal me assistir dos vídeos que a gente grava por lá, eu sempre falo que conhecimento é poder. E conhecer sobre o que era narcisista, entender que eu estava num relacionamento com um narcisista, foi uma virada de chave. Mas me autoconhecer e conhecer as sequelas que isso deixou em mim foi supremo. Foi supremo e faz total diferença no tratamento. Por isso, hoje eu quero que você saia aqui dessa aula sabendo se você ficou com alguma sequela, com algum sintoma de trauma. Falando sobre isso um pouquinho, eu quero aqui contar para vocês que existem assim, ó, a definição que eu adoro do Peter Levine, que é um estudioso assim, vários dados e coisas que eu vou trazendo para vocês. Isso vem do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística em Transtornos Mentais. A versão 5 é a mais atualizada que nós temos. Também material e fonte de estudo, eu uso bastante a doutora Sandra Brown, que é uma referência nesse assunto, e o Peter Levine também. Então, primeira coisa, o que é trauma? Muito bem, trauma é tudo aquilo que aconteceu
rápido demais, intenso demais, e que a tua psique não deu nem conta de absorver tudo aquilo que aconteceu. Rápido demais, cedo demais e intenso demais. Então, o que acontece? Quando a gente vive num relacionamento onde tem um abuso, também outras questões, como a gente falou, tragédias, guerra, a diferença é que a gente compreende nos outros traumas que aquilo é uma memória ruim. Quem viveu um relacionamento abusivo, a memória boa traumatiza, porque uma hora ela foi muito boa, foi um pico lá em cima, e a memória ruim também, porque ela traz esse ping-pong mental. Uma hora foi muito bom, outra hora foi muito ruim. Então, a dissonância cognitiva, ela faz com que a pessoa fique ali sempre, né, naquela gaiola mental, sempre com os pensamentos rodando e rodando, rodando. Terminou de pensar, às vezes viu lá uma coisa que lembrou pessoa patológica, aí já vem um flashback na cabeça, já vem um pensamento intrusivo, aí ela já começa a pensar tudo, já começa a sentir de novo aquelas sensações no corpo e começa tudo de novo, tá? Então, assim, ó, o trauma, como eu falei, ele pode ser um trauma mais leve, mas ele também pode ser um trauma mais severo. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, alguns dias de trauma, aquilo foi uns dias, 1, 2 semanas e passou, a gente configura como uma reação traumática, certo? Até alguns dias é uma reação traumática. Até 1 mês a gente configura em estresse agudo. Então já é um pouquinho mais sério e tem que ser trabalhado com um pouquinho mais de profundidade. De 1 a 3 meses, a gente diz que a pessoa teve um TEPT. Algumas pessoas falam TEPT, tá? O TEPT é o transtorno de estresse pós-traumático. E mais de 3 meses vai ser o TEPT complexo, que a gente diz assim, ó, é a versão crônica do estresse pós-traumático. Essa parte, gente, é bem importante porque pode durar anos. Infelizmente, eu hoje atendo pacientes que estão há décadas fora do relacionamento abusivo patológico e que, infelizmente, ainda se sentiam atreladas a essa pessoa, porque estavam com um transtorno de estresse pós-traumático crônico, já de muitos e muitos anos, e não sabiam o que tinha para tratar de forma correta. Ou foi lá, buscou uma ajuda, um tratamento de fala que acabou reforçando aquele caminho neural. Então, assim, isso tudo, mesmo na área de profissionais, é uma especialização fora da área de psicologia. Então, infelizmente, poucos profissionais ainda capacitados para trabalhar com isso, não só no Brasil, mas fora. E por isso que às vezes é comum até aconteceu uma paciente que tinha passou por um estresse pós-traumático e era crônico e foi diagnosticada como borderline, porque tinha algumas coisas semelhantes. Então é importante tudo isso você ver o histórico da pessoa. Lembra que transtorno de personalidade não é algo que aconteceu um fato isolado, que a pessoa tal dia reagiu daquele jeito. Não, é algo linear, constante, pervasivo e permanente. Em todas as relações, a pessoa sempre vai agir daquela forma. Então, isso tem que ser para fazer um diagnóstico, que não é o objetivo dessa aula, mas sim trazer conhecimento e autoconhecimento, é bem importante você ir buscar um profissional que tenha esse conhecimento para não fazer o diagnóstico errado, para avaliar, por exemplo, tudo, se teve um trauma lá na infância, se já tinha, né, algum transtorno foi diagnosticado lá na infância, alguma coisa diferente, ou se começou os sintomas depois do RAP, se já tinha antes. E outra coisa que é super importante no tratamento, e isso eu quero que você preste bastante atenção, é o tempo que você ficou com a pessoa com a personalidade patológica e também influencia no tratamento, por exemplo, o espectro. Quanto mais abusiva a pessoa era, quanto maior o grau, o espectro do transtorno dela, também vai influenciar no teu tratamento. Então, quanto maior o tempo de exposição à pessoa patológica e maior o grau da patologia da pessoa, mais tempo você vai precisar no teu tratamento. Isso é bem importante, certo? Então agora, conforme eu prometi para vocês, nós vamos ver juntinhas aqui para ver se você tem algum sintoma de trauma.
Lembrando, mais uma vez, que o objetivo aqui não é diagnosticar, mas é que você expanda sua mente, os seus conhecimentos, principalmente que você se avalie. Autoconhecimento é poder supremo, sim. Né? Imagina, se a gente não consegue, às vezes, nem a gente se conhecer e se conectar com a gente, com o nosso corpo, com o que a gente está sentindo, como que a gente vai se relacionar bem com as outras pessoas? E isso eu sempre falo, gente, com a questão até do amor próprio. O Mestre Jesus, ele falava muito, né? Ama o teu próximo como você ama a você mesmo. Ou seja, a gente não vai dar e compartilhar para as outras pessoas aquilo que a gente não tem. Então a gente precisa sim se amar, precisa se priorizar e quando esse amor transbordar, a gente vai compartilhar com as outras pessoas. Então isso é bem importante, a gente tem que estar bem com a gente. Então esse é o objetivo dessa aula. E para você estar bem com você, é importante você saber se você tem sim algum sintoma de trauma. Então eu vou pedir que você pegue agora papel e caneta para você fazer esse teste. Nós vamos fazer juntinhas e hoje você vai sair dessa aula sabendo se você tem ou não algum sintoma de trauma, tá certo? Se você porventura não pegou papel e caneta ainda, pausa essa aula e vem correndinho aqui para você não perder nada, tá certo? Então aqui, pegando papel e caneta, e nós vamos lá para a primeira questão para ver se você tem algum sintoma de trauma, tá? Que se você tem, você marca ali um risquinho para que no final a gente faça uma soma. Ou coloca ali se você tem ou não um sim ou um não, algo que você visualize de forma fácil, tá? Eu acho que até vai ser melhor, em vez de contar, botar um sim, S de sim, N de não, tá? Então lá vai a primeira pergunta. Você costuma ter lembranças intrusivas, angustiantes, recorrentes e involuntárias? O que isso quer dizer? Aquela memória que do nada você não quer pensar naquela pessoa que te fez mal e do nada vem uma memória e você fica pensando. Se sim, coloca um S, se não, coloca um N. Número 2, você costuma ter sonhos ou pesadelos com a pessoa patológica ou lembrando de algum evento, de alguma situação que aconteceu? Sim ou não? Muito bem. Outra questão, isso para mim acontecia muito. Você tem reações dissociativas? O que são reações dissociativas? Por exemplo, eu tô aqui dando uma aula, a gente está conversando e daqui a pouco a minha mente desliga, vem um flashback e eu começo a pensar em outra coisa, eu desligo, eu saio daqui mentalmente, digamos assim. Então, se isso costumava acontecer, coloca sim ou não. Outra questão, sofrimento psicológico prolongado na presença de gatilhos internos ou externos. Tipo assim, eu tô aqui, toca uma música e eu vou começar a pensar na pessoa, e daí geralmente eu começo, em vez de lembrar das coisas ruins, a gente lembra das coisas que foram boas, e aí começa, digamos aqui, aquele momento déjà vu, você começa a pensar nisso. Então coloque esse sim ou não. Outra questão, reações fisiológicas intensas a gatilhos internos ou externos. Eu lembro de tal situação, ou eu vejo alguma coisa que me lembra a pessoa, eu fico com a mão gelada, eu começo a suar, me dói a boca do estômago, me seca a minha boca, meu coração acelera, eu começo a ficar hipervigilante, a ficar me cuidando como se algo fosse acontecer? Sim ou não? Agora, os próximos sintomas são de evitação. Você, por acaso, evita ou tem realmente com esforço para evitar recordação, sentimento? Tipo assim, você faz de tudo para evitar a pessoa, evitar lugares que a pessoa frequentava. Se sim, coloca S, se não, não. Outra questão, você evita ir a lugares para não lembrar da pessoa patológica? Tipo, tem um lugar, um restaurante, por exemplo, que você adorava ir, mas você já nem vai mais, ou para não ver a pessoa, ou para nem sequer lembrar. Você sabe, às vezes a pessoa patológica nem tá ali mais perto, vive em outro lugar, mas você já não vai para não lembrar.
Se sim, coloca então que sim ali ou não. Agora a gente vai para os comportamentos de hipervigilância. Por exemplo, você costuma ter comportamento irritadiço ou até um pouco de surto de raiva com pouca ou com nenhuma provocação? Tipo assim, ó, do nada você dá uma surtada, você explode, você tá nervosa ali, como se, tipo, qualquer fagulha já dá um incêndio enorme. Se sim, coloca ali. Outra questão: costuma ter comportamento imprudente ou autodestrutivo? O que é isso? Dirigir de forma imprudente, tá? Usar algum tipo de substância, né? Ou até coisas do tipo, coisas que não são saudáveis, em vez de você se alimentar corretamente, você ficou viciada em açúcar, ou, por exemplo, você já não se cuida mais o corpo, não faz exercícios, não costuma trabalhar esse tipo de coisa, ou se auto-sabota olhando filme até as 4 da manhã e depois tem que levantar às 6 horas para ir trabalhar e tá cansado. Esse tipo de autossabotagem, esse tipo de falta de cuidado, que a gente considera comportamentos autodestrutivos. Então, coloque ali sim ou não. Outra questão, hipervigilância. Você está sempre estressada, sempre ali preocupada, em alerta? Muito bem. Outra questão, problemas de concentração. O que é problema de concentração? Tipo, eu tô lendo um negócio aqui, eu li 2 frases, eu já tenho que voltar para aquela frase de novo, porque eu já não me lembro de mais nada. Então, é que essa dificuldade de se concentrar. Se você tem esse sinal, marca ali. Respostas de sobressalto exagerada. Tipo, você tá já hipervigilante, com os nervos à flor da pele, e qualquer coisa você tem aquela resposta super exagerada, às vezes para coisinhas pequenas. Outra questão, que é o que eu falei antes para vocês, a perturbação do sono. Tipo, tem muita dificuldade para dormir, deita e fica lá rolando para um lado e rolando para o outro, ou até deita e dorme rápido, mas acorda tipo de madrugada e não consegue dormir mais. Isso também é um sinal. É importante, gente, aqui, que nem eu digo, não é para diagnosticar, tem que ver se foram sintomas que começaram com o RAP ou se já são sintomas anteriores. Então, começou quando você estava no relacionamento abusivo patológico ou com o término, é uma coisa. Se você já tinha isso antes, é bem importante você ir buscar a ajuda de um médico, porque isso tudo tira a qualidade de vida, né, gente? É uma coisa é você não dormir bem, não se alimentar bem 1, 2 dias. Isso no prolongado afeta totalmente, né? Outros sintomas aqui: incapacidade de recordar aspectos importantes do evento traumático. O que isso quer dizer? É muito impressionante, mas com várias pessoas que viveram isso, elas comentam de que o que acontece? Parece que do nada tu esquece todas as memórias ruins e lembra só das coisas boas. E às vezes, tipo, quando tu pensa naquilo aí, nossa, isso aconteceu comigo. Tipo, tu, sabe, tem essa, às vezes dissocia como se aquilo não tivesse acontecido e daí tu só lembra das coisas boas. Outra coisa, gente, bem importante, nessa questão do relacionamento ali após o término, crenças ou expectativas negativas persistentes e exageradas a respeito de si, dos outros e do mundo. Então, após esse relacionamento, você se vê como? Você vê o mundo como? Como se estivesse tudo ruim, tudo horrível. Tipo, não, eu nunca mais vou ser feliz. Ninguém presta. Ou foi tudo culpa minha. Se você ficou com esse tipo de mantra mental persistente, negativo, marque sim, então. Outra coisa, estado emocional negativo persistente. O que é que a gente pode citar aqui? A culpa, a vergonha, o medo, tá? Raiva, são sentimentos negativos comuns que geralmente quem termina fica preso nesse ciclo, tá? Outra coisa, interesse ou participação diminuído em atividades significativas.
você já não sai mais com os teus amigos, não quer interagir muito com os familiares, não faz coisas que você gostava antes, os seus hobbies, sabe? Você perde o interesse em coisas que você antes adorava fazer, tá? Outra coisa, sentimento de distanciamento e alienação em relação aos outros. O que é isso, gente? É a dificuldade de se conectar, de se abrir emocionalmente para outras pessoas. Você se fecha, coloca tipo uma armadura de proteção, porque a situação abusiva te machucou tanto que você acaba se fechando como uma forma de defesa. E isso acontece muito e é um sintoma bem forte de quem viveu um relacionamento abusivo patológico. Então, marque ali sim ou não. E outra questão, a incapacidade persistente de sentir emoções positivas, ou seja, assim, de voltar a sentir prazer na vida, satisfação, amor, alegria, tá? Então, agora ali, vocês podem fazer uma contagem de quantos sims e quantos não. Podem fazer isso. Muito bem. Muito bem, gente. Tem uns barulhinhos por aí, mas é vida real aqui, né? Então vamos lá. Então, assim, ó, quanto mais sim você colocou, provavelmente seus sintomas de trauma maiores são. Mas se de tudo isso aqui, se você colocou que sim em 4 sintomas, você já é considerado estar com níveis de estresse pós-traumático, tá? Então, assim, gente, isso é tudo assim, ó, um alerta muito grande para você entender como você está, como, o que você passou e que marcas isso deixou em você. Isso é bem, bem importante. Então, quanto mais sim você colocou, mais forte está a presença de sintomas de estresse. Provavelmente, quanto maior o número, às vezes pouco, e o tempo também, né? Então, a que tempo eu já estou me sentindo assim? Aí você vai saber se você está com uma reação, apenas uma reação traumática, ou se você já tem o TEPT ou o TEPT complexo. A questão toda, que nem eu disse, não é para diagnosticar, mas é para você compreender que você não tá maluca, que tudo isso que você viveu, qualquer pessoa humana, qualquer ser humano que se abre verdadeiramente para uma conexão de forma genuína e passa por tudo isso que o relacionamento abusivo com a personalidade patológica causa, com a dissonância cognitiva, tudo isso acaba que traumatiza e cria o que a gente chama de vínculo traumático. Então, o vínculo traumático explica você se sentir tão conectada a uma pessoa que te fez tanto mal e se desconectar de você mesma, a ponto de você não se cuidar, a ponto de parece você não ter força de reagir. Então é isso que é o vínculo traumático. Que nem algumas pessoas esses dias me perguntaram se é a mesma coisa da síndrome de Estocolmo, né? É um pouco semelhante. A síndrome de Estocolmo, por exemplo, uma pessoa que foi raptada se cria aquele vínculo afetivo com a pessoa, com o raptor, né? Mas o que que acontece? Eles não tinham um relacionamento íntimo antes. Ele sequestrou, por exemplo, e eles se conhecem. No caso da pessoa que viveu um relacionamento abusivo patológico, ela também vai criar o vínculo com essa pessoa que faz mal. A diferença é que eles tinham um vínculo afetivo antes. Existia uma conexão emocional. O grande problema é que a pessoa patológica abusiva, ela não se conecta genuinamente com ninguém. Eles usam de manipulação, eles usam espelhamento, né? Eles observam, estudam muito a vítima, a pessoa com que eles vão ali então extrair os suprimentos narcísicos e várias vantagens, que é o que o perfil patológico busca, sempre extrair vantagens das pessoas. Então ele faz praticamente esse estudo de caso. Geralmente, algumas pessoas me perguntam, Catiúcia, mas tem quem passou por um relacionamento abusivo patológico tem dependência emocional? Não. Tem pessoas que não necessariamente têm.
nem dependência emocional e nem quer dizer que todos tiveram um trauma na infância, tá? Tem casos que tem um pré-trauma e tem dependência emocional? Tem, mas tem outros casos de simplesmente pessoas que têm um perfil de traços que são os super traços que a gente chama, que é aquela pessoa, a vítima geralmente é uma pessoa resiliente, é uma pessoa com um alto grau de empatia e infelizmente é um perfil que atrai muito as pessoas patológicas, né? Porque de acordo com a resiliência, com essa consciosidade, né, com esse grau de conscienciosidade muito grande, então, para eles extraírem esses benefícios. Então, é bem importante você entender que qualquer pessoa, como eu estava falando, que é humana, após viver um relacionamento desse, ela vai ficar marcada. Não existe eu dizer para você que você vai ser a mesma pessoa antes do relacionamento abusivo patológico. Mas eu vou te dizer uma coisa maravilhosa: tem como você ser ainda melhor. Porque o que acontece? Quando a gente passa por uma relação assim, a gente quando sai, depois que a gente consegue compreender certas coisas e se reconectar com a gente e entender sobre essas personalidades predadoras, com certeza você vai ser uma mulher muito mais forte, no qual você vai se amar e vai se priorizar muitíssimo mais do que antes. E você nunca mais vai se diminuir para caber em nenhum outro espaço, relação ou situação. Então, isso é bem importante você ter em mente, tá? Então, identificado o trauma e as memórias traumáticas, é isso que a gente precisa fazer no tratamento. É diminuir essa dissonância cognitiva, esse pensamento confuso de que ora era maravilhoso e ora era horrível, e assim, dessa forma, diminuindo a dissonância cognitiva, a gente vai cortando esse vínculo traumático, que é o que te conectava com a pessoa abusiva patológica, tá? Por isso que para isso é super importante não fazer essas terapias de fala, não ficar contando, pelo menos nos primeiros momentos e meses, o que aconteceu. Você focar em se recuperar, entendendo sim o que você viveu, mas não ficar reforçando o caminho neural. E um exemplo para dar sobre isso, do porquê o nosso cérebro funciona assim, de que o que acontece? Por exemplo, quando você vai falar um idioma diferente, ou no início quando tu está aprendendo a dirigir, você precisa pensar no que você está falando, fazendo, você faz com atenção, porque tu está aprendendo. Depois de algum tempo, esse processo para você que sabe dirigir, para você que fala outro idioma, depois não vira algo automático, para quem anda de bicicleta, tudo quando a gente está aprendendo, para fazer esse caminho neural no nosso cérebro, enquanto aquele caminho está sendo feito, é um pouquinho mais exige atenção. Depois que aquilo está super gravado, a gente já vai fazendo de forma automática. Então você precisa entender que o trauma é a mesma forma que ele funciona. Quanto mais você ficar falando das situações traumáticas, contando para a família, para os amigos, para todo mundo, mais você vai estar reforçando aquele caminho neural e mais dificultoso e trabalhoso, não que não dê para ser recuperado, porque dá sim, é a ótima notícia, existe recuperação, existe qualidade de vida pós-RAP se você fizer o tratamento correto, tá? Então, o seguinte, pensando em tudo isso, gente, em toda essa jornada, em todo esse caminho de se reconectar, me reconectar comigo, em entender que eu vivi um trauma, além de entender sobre narcisista, mas de me compreender, de compreender o que aconteceu comigo, de compreender os sintomas e os sinais que tinham ficado marcados em mim para conseguir resolver isso. Então, eu montei uma mentoria, gente, uma mentoria de 21 dias para você fazer um detox da energia dessa pessoa abusiva patológica de vez da sua vida. Por que, gente, 21 dias? Porque estudiosos dizem que a gente leva 21 dias para colocar em prática um novo hábito, para incorporar esse novo hábito no nosso dia a dia. Por isso que a mentoria tem 21 dias. E aí, nessa mentoria, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai aliviar esses sintomas do trauma, tá? Então, assim, ó,
O que é bem importante no passo da recuperação, a psicoeducação é muito importante. É você entender o que você viveu, saber que você viveu um relacionamento com certeza com um narcisista. Isso vai ajudar a reduzir a dissonância cognitiva, porque você vai parar de oscilar entre foi, não foi bom, foi ruim, quero, não quero, para você realmente se centrar. A psicoeducação ajuda, tá? Você já sabe que terapia de fala não resolve e também eliminar a fantasia de que a pessoa vai mudar. Já comentei aqui antes no vídeo que para o narcisista não tem cura, infelizmente, ainda. Tem recuperação sim, mas é para você que viveu essa relação, tá? E gerenciar a sua empatia, controlar os seus medos, controlar os seus pensamentos, tá? Por isso que eu montei aqui, então, o caminho da recuperação dessa mentoria, ele tem 3 pilares. Então, o primeiro é a psicoeducação para você recuperar o teu mental depois de tudo isso, para você compreender o que você viveu. Depois, a regulação emocional e programação neural. Por quê? Porque era uma das coisas que eu mais sentia. Eu sentia nervosismo, estresse, ansiedade, meu corpo estava desregulado por conta do meu mental e do meu emocional. Então pensa numa cadeira que tem as 4 perninhas: físico, mental, espiritual e emocional. O que acontece com uma cadeira se tu tirar uma das pernas? A cadeira vai ficar bamba e você vai cair. Assim somos nós, seres humanos, tá? Com essas 4 bases. Quando uma está em desequilíbrio, ela vai desequilibrar todas as outras. Então, nessa mentoria, eu montei algumas ferramentas para você ter para tua regulação emocional, para você recuperar essa estabilidade. Porque quando você, primeiro, entender o que aconteceu e, segundo, conseguir se estabilizar emocionalmente, você já vai estar mais centrada, mais centrado. Depois, o que a gente vai fazer? O resgate do auto-amor. Lembra que lá no começo da nossa aula eu disse que uma das primeiras coisas que o relacionamento abusivo patológico faz é destruir totalmente a autoestima? Então isso precisa ser resgatado. Você precisa fazer o caminho de volta para o teu amor próprio, porque é isso que vai te dar força, é isso que você vai fazer, pegar o poder que você deu por tanto tempo na mão de uma pessoa patológica que ficou te mentindo para você, te usando, te manipulando de diversas formas. Você vai pegar esse poder e vai retomar de volta para a tua mão. E isso vai restaurar a tua autoconfiança, a tua confiança no mundo, sabe? A você ver a vida novamente de uma perspectiva de que sim, você praticamente, como eu disse, que é parecido com um trauma de guerra, que você viveu a guerra que é viver com uma pessoa narcisista, com uma pessoa patológica, mas que você venceu e que você saiu dessa situação uma mulher muito mais forte. Como a história da ave fênix, que você deve conhecer, que é a ave que diz que ela renasce das próprias cinzas, porque aquela situação, aquela prova de fogo, ela precisou se refazer inteira. Então, a gente tem que muitas vezes olhar para situações adversas que nos acontecem, e eu não tô aqui romantizando a dor, tá? Não é isso, não é sobre romantizar a dor. É sobre pegar as situações adversas e circunstâncias difíceis da nossa vida e, em vez de perguntar o porquê isso aconteceu, perguntar para quê. O que agora eu vou me tornar de melhor e o que eu vou fazer com tudo isso que me aconteceu. Não deixe que um relacionamento abusivo patológico diga quem você é ou como você vai agir, ou que isso seja a história total da tua vida. Que isso seja sim uma pedra, uma difícil lição, mas que você soube usar de uma forma para você crescer, para você evoluir e para você seguir de uma forma mais forte. Realmente, como uma sobrevivente que viveu, que passou por todo esse processo, eu sei que não é fácil, não é fácil. E é muito pouco falado ainda, que isso cria trauma e como a gente, sabe, se renasce depois de tudo isso que aconteceu. Mas é possível e é possível para você. Então, assim, ó, dentro dessa mentoria que eu montei de 21 dias para fazer o detox da energia dessa pessoa, é oportunidade para você se reconectar com você, para você limpar a energia dessa pessoa, mas para você se reconectar com a tua própria energia, com a tua essência.
tá? Então, dentro, o que que a gente vai ter? Vai ter a parte de psicoeducação, para você saber o que você viveu, para você entender sobre o que é personalidade, o que são os transtornos de personalidade, e para você compreender melhor, a gente tem testes mais aprofundados sobre trauma, para você entender, e principalmente exercícios para você fazer, para você se estabilizar. Né, a gente usa ali práticas também de reprogramação mental, PNL, também a gente usa a técnica de EMDR e várias práticas terapêuticas com foco em dissolver as memórias de trauma. Então é totalmente a mentoria voltada para isso, para você que viveu um relacionamento abusivo patológico. E a gente trabalha também, que é um diferencial muito lindo da nossa mentoria, que era uma das coisas que aconteceu, que a gente sabe que viver com uma pessoa com uma personalidade assim, essa pessoa vai te esgotando mentalmente, emocionalmente, e isso afeta no físico. Então também a gente tem a limpeza do ventre para pessoas que viveram um relacionamento abusivo patológico. A gente sabe que pela medicina chinesa, o útero da mulher é considerado o nosso segundo coração. Então a gente guarda várias memórias ali nossas, memórias positivas e negativas, e essas memórias ficam ali gravadas. Então, para você que viveu um trauma de relacionamento abusivo patológico, essa limpeza do ventre ela é fundamental para que você corte essa energia, pare com esse padrão na sua vida e para que você tenha força para você se reestruturar fisicamente também. Então, a limpeza do ventre é uma prática maravilhosa, muito, muito linda. Tem várias meditações guiadas também, tá? Então, esses 21 dias, você pode sim, ao terminar, porque ela tem acesso vitalício, você pode terminar e recomeçar os 21 dias, se você quiser. Eu só recomendo que não pulem os dias, porque foi tudo muito pensado nos processos, no passo a passo. Então, é a mesma coisa que você querer pular ali 3, 4 degraus se você for dar aula, em vez de assistir a aula 1, for lá para 5 direto. Então é bem importante esses 21 dias você seguir dia após dia o passo a passo bem certinho. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia, de grande aprendizado, para você não só ter conhecimento sobre isso, sobre o mundo dos transtornos de personalidade, mas principalmente para você compreender o que aconteceu com você e, acima de tudo, para contribuir com o teu processo de recuperação, tá certo? Vai ser uma alegria imensa compartilhar com vocês esses 21 dias. Eu vou ficar muito feliz, tá certo? Imensa gratidão por estar aqui com vocês, por a gente compartilhar esses conhecimentos até aqui. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se eu conseguir ajudar já uma pessoa, eu já me sinto com o coração transbordando de alegria, com a missão cumprida, e eu fico muito feliz. Jamais esqueça isso, que você é luz. Não deixe que nenhuma pessoa tóxica, que nenhuma situação ruim te defina. Não deixe ninguém te dizer quem você é. Lembre-se de se nutrir, de se acolher, de se priorizar. Lembre-se de, se você acredita, você se conectar com a tua espiritualidade, buscar auxílio, buscar formas de você se autonutrir também, tá certo? Não esqueça então que você é luz e que é sempre tempo de você voltar para o caminho do teu amor próprio. Um beijo grandão no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.